Comprar a linha completa de fertilizante líquido parece cuidado com a planta, mas na real é o jeito mais caro de comprar fertilizante diluído, porque dentro desse pote tem apenas 3 coisas: sal, água e uma proporção entre eles. O sal a gente já viu que custa centavos, a água você tem em abundância e a proporção é o que eu vou te entregar hoje, inteira. Só que tem uma pegadinha: se você misturar esses sais do jeito errado em um único pote, você perde a fórmula inteira e nem percebe. E é exatamente isso quase todo mundo faz quando tenta fazer em casa. Tá vendo esses 3 potes aqui? Eles são a base de tudo que eu uso na nutrição das minhas plantas. Para preparar a solução concentrada que eu uso, eu começo sempre com 1000 gramas de água, que equivale a 1 litro. E um aviso de segurança: sal fertilizante não é o mesmo que alimento. Recipiente e colher que entram neste trabalho não devem voltar para a cozinha. Lembre-se de sempre ter um equipamento e material dedicado para o seu cultivo. Após isso, eu diluo aproximadamente 100 gramas de Plant Prodigy 71127 nesses 1000 gramas de água. Após isso, eu misturo bem até dissolver toda a solução por completo, sempre conferindo para ver se não tem sedimentos no fundo, garantindo uma boa solubilidade. Não tenha pressa de mexer aqui. O ideal é mexer por vários minutos até dissolver bem. Porque sal que ficou boiando em suspensão, você não vê. Ele se assenta no fundo do galão depois de alguns dias. E aí a tua dose já não é mais a mesma que está na tabela. Após a completa dissolução, eu adiciono o sulfato de magnésio, aproximadamente 52 gramas de sulfato de magnésio diluído em 1 litro de água, e continua misturando bem, até diluir por completo toda a solução. Você vai ver que após alguns minutos misturando e diluindo, a solução vai ficar bem clara, quase transparente, mas ainda mantendo aquela coloração azul. Enquanto a primeira solução vai diluindo, eu começo a preparar a segunda solução concentrada, que é o que eu chamo de estrutura. Basicamente, é o nitrato de cálcio concentrado, já diluído em 1 litro de água. E por que o cálcio vai num pote separado? Porque cálcio concentrado não convive com sulfato e nem com fosfato. Cálcio com sulfato vira gesso, aquele pó branco de parede. Cálcio com fosfato vira praticamente pó de osso. Os dois afundam e não voltam mais. Aí, o que você rega não é mais a mesma fórmula, é o que sobrou dela. A planta demonstra deficiência e você fica caçando fantasma no pH. Eles só podem se encontrar diluídos no tanque da rega. É por isso que existem 2 potes concentrados e não apenas um. Então, o primeiro passo é separar 1 litro de água novamente. Enquanto isso, vou misturando o primeiro pote para garantir a completa dissolução dos sais. Agora o ideal é limpar tudo e secar bem a colher e as ferramentas, porque o nitrato de cálcio é higroscópico. Ele puxa a umidade do ar, e é por isso que ele acaba empedrando dentro do saco ou do pote. E não é frescura. Colher molhada dentro do pote empedra o pote inteiro. E sal empedrado você não consegue pesar direito, nunca mais. Ou seja, qualquer umidade acaba causando o empelotamento dele. Então aqui é a mesma coisa. Adiciona 100 gramas de nitrato de cálcio em 1 litro d'água. E o nitrato de cálcio, ele demora um pouco mais para dissolver. Então, comece a dissolver ele, mas deixe ele agir por algum tempo na água, para facilitar a dissolução. E lembre-se, água morna facilita a dissolução dos sais. Não esqueça de rotular os seus potes de solução concentrada, para saber quando foi que você preparou, porque daqui a 3 semanas, esses 2 potes são 2 líquidos claros muito parecidos. Você não vai lembrar qual é qual. Após preparar os rótulos adesivos, comece a dissolver o nitrato de cálcio concentrado na água, até que não haja mais sedimentos no fundo do recipiente. O nitrato de cálcio demora mais para dissolver por completo, então não tenha pressa nessa fase. O ideal é que você não consiga mais raspar nenhum sedimento do fundo ao final da dissolução. Você vai ver como a solução vai ficando cada vez mais clara conforme os sais são dissolvidos. Após dissolver tudo, fecha eles sempre em um recipiente opaco, de preferência preto, e não esquece do rótulo. Agora eu vou te ensinar como utilizar essas soluções concentradas, porque o que muda de verdade não é o preparo, mas sim a concentração que você usa na água que vai para suas plantas.
Então, para começar, eu estou preparando a solução da quarta semana de vega. Começo utilizando cerca de 74 ml de estrutura para cada 10 litros de água que eu vou preparar para as plantas. 63 ml para cada 10 litros de água do Vigor, que é essa solução azul que eu preparei, com o Plant Prod e o sulfato de magnésio. O ideal nessa fase, da quarta semana do vegetativo em diante, é que o EC fique próximo a 2.0 e o pH sempre na faixa do 5.8, se você estiver cultivando no coco, é claro. Eu vou colocar no vídeo a tabela que eu uso e a tabela que eu preparei com a minha solução concentrada. É claro que a sua pode ser diferente da minha e tá tudo bem, isso não é uma competição. Se você comparar a minha tabela com a de qualquer marca grande, a minha vai parecer fraca. Eles rodam o EC no pico da floração em 3.0, eu rodo em 2.0, mas isso é proposital. A literatura mostra que a faixa ótima de fósforo para cannabis fica em torno de 30 mg por litro, ou seja, 30 ppm. Acima disso, a planta não produz mais e você acaba gastando dinheiro com fósforo que vai direto pro ralo. E tem algo importante: fósforo em excesso acaba desligando a simbiose com as micorrizas. No meu cultivo, eu utilizo micorrizas, aquele fungo que trabalha de graça no teu substrato. Ele estende a zona das raízes da planta, além do que a planta alcançaria sozinha. Se você adubar com fósforo em excesso, você está pagando para sabotar o teu próprio solo. E no potássio é outra história. A faixa ideal no pico de floração que eu tenho observado nos meus cultivos é cerca de 175 a 230 mg por litro, ou seja, ppm. Acima disso, já consigo observar toxicidade nas minhas plantas, mas isso também não é uma regra. Então a minha tabela não é uma versão pobre da comercial, é apenas uma versão calibrada para o meu uso. Então aqui no meu cultivo, normalmente eu preparo cerca de 30 litros de água de rega por vez, porque já tem uma caixa organizadora que supre exatamente a demanda semanal das minhas plantas. Então toda vez que eu vou preparar, eu já preparo essa concentração, multiplico elas por 3 e depois eu diluo dentro do recipiente final. Então eu começo sempre separando o nitrato de cálcio concentrado para a solução final e depois eu preparo o Vigor, que é o Plant Prod com o sulfato de magnésio concentrado para a solução final. Aqui você vai ver que o ideal é que a sua solução concentrada não tenha nenhum sal no fundo do pote, ou no caso do copo. Você pode ver que tanto o nitrato de cálcio como o Vigor, eles estão bem diluídos. Então eu começo misturando o nitrato de cálcio no recipiente final, que é o meu tanque de rega. Como o meu tanque tem 30 litros, eu preciso de 222 mililitros de concentrado estrutura. E aqui tem um detalhe que engana muita gente. Eu peso em vez de medir por volume, porque a balança é mais precisa. Só que o concentrado não pesa o mesmo que a água. 222 mililitros dele dão perto de 234 gramas. Se você pesar 222 gramas achando que é a mesma coisa, você acaba subdosando e depois não entende porque está abaixo da tabela. Pronto, agora entra o processo de aferir o pH e a condutividade elétrica da solução para ver se tudo está correto como a tabela. Aqui você pode ver que o ppm está muito próximo da faixa de 1000. 1000 ppm é a faixa ideal que estamos buscando para essa fase. O EC está muito próximo de 1.9. E presta atenção numa coisa, ppm depende da escala do teu aparelho. O meu é escala 500. Se o seu for escala 700, o mesmo EC vai te mostrar um número bem maior. Por isso, eu prefiro calibrar a solução sempre pelo EC, que é o número que não muda de aparelho para aparelho. O pH ideal na fibra de coco é ficar entre 5.8 para cima, até 6.2, por causa da disponibilidade dos nutrientes. O meu tinha ficado em 5.7, um pouco abaixo da faixa ideal. Então eu subi com pH up. Mas repara, a folga é sempre para cima e não para baixo. Se o teu deu 5.9 ou 6.0, não mexe, está numa boa faixa. Perfeito. pH e EC calibrados. Agora as plantas estão prontas para ser regadas. Última conferida na água. A minha água de torneira sai com cerca de 35 ppm, praticamente nada. Essa é uma boa base de partida, porque quase tudo que vai entrar na planta é o que eu mesmo coloquei. E você pode ver que após a completa dissolução dos sais, o nível de ppm ficou próximo de 1040, ou seja, mais de 1000 ppm vindo diretamente
dessa nutrição que preparamos. No fim, o que eu queria que ficasse desse vídeo não é a minha receita, é que a nutrição da planta não é segredo industrial, é apenas sal, água e uma proporção entre eles. E o preço do pote nunca foi o preço da ciência. Ninguém deveria parar de tratar a própria saúde porque a nutrição do cultivo ficou cara demais. Esses 2 potes aqui te levam até o flip. Na floração, muda apenas um pote. É ali que os números ficam mais polêmicos, porque é onde a indústria empurra fósforo que não vira flor. Mas isso é tema pro próximo vídeo. Salva esse aqui para quando você for preparar o seu. E comenta a tabela que eu te mando a planilha de semana a semana. Você não cultiva sozinho, cultiva em aliança. E por fim, mas não menos importante, a limpeza completa. Após uma rega, o ideal é você aferir o runoff e limpar todo o seu grow, porque a água parada chama pragas. E você não quer ter praga no seu cultivo, senão isso acontece.